A história começa contando sobre uma senpai que todo mundo teme. O protagonista, Kurose, é obrigado a fazer a limpeza na sala de enfermagem. Ele pensa que possui uma personalidade tímida, e que se repreender eles com firmeza, isso não aconteceria. Uma garota reclama que eles estão fazendo muito barulho há bastante tempo, e que se eles não pararem ela ia matar todos. Isso faz eles se desculparem na hora. A garota se chama Raimia, ela é a garota mais assustadora da escola. Ela passava o tempo matando aula na enfermaria, e como Kurose era o líder do comitê da saúde, eles se viam com bastante frequência, mas por algum motivo, ela era gentil e amigável com Kurose. Sua beleza deixa ele envergonhado. Raimia chega perto perguntando o que tinha de errado. Isso faz Kurose não aguentar mais, e caindo de vergonha, assustando Raimia, que pergunta se ele estava bem. Em outro dia, Kurose pensa por que a garota mais assustadora da escola era tão gentil com ele. Ontem ela até ajudou na limpeza. Talvez ela não seja uma pessoa tão assustadora. Kurose vê que alguns alunos estão tampando o caminho, mas Raimia chega falando para não ocuparem o caminho todo, fazendo eles correrem enquanto se desculpam. Kurose pensa que ela faz jus à sua fama. Raimia percebe que Kurose estava ali. Ela pergunta se ele quer ir para a escola com ela, deixando Kurose surpreso pela sua gentileza. Ele pensa que essa situação era muito estranha, e que todo mundo estava olhando para eles, devia ter algum mal-entendido. Kurose pergunta por que ela era tão gentil com ele. Raimia pergunta o que ele achava disso. Isso faz Kurose pensar que talvez a Raimia gostasse dele. Mas Raimia responde que ele sempre faz a limpeza da enfermaria, deixando Kurose surpreso, com uma sensação de derrota e vitória ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, Raimia vê um gatinho. Kurose diz que ele era bem fofo. Alguns alunos passam correndo e esbarram no Kurose. Ela pergunta se ele estava bem. Os caras se desculpam falando que estavam com pressa, mas Raimia puxa eles pela gola do pescoço e manda que o cara se desculpe da maneira certa. Os alunos se curvam e se desculpam dizendo que vão ter mais cuidado. Como esperado, ela era muito assustadora. Raimia pergunta se ele está realmente bem. Kurose se desculpa por deixar ela preocupada. Ele percebe que sua mão estava sangrando um pouco. Raimia diz para irem no parque para lavar a mão. Quando ele lavava a mão, ela pegava curativos para pôr na mão dele. Enquanto Raimia colocava o curativo na mão dele, Kurose pensava em como a mão dela era macia, e como o rosto dela estava tão perto. Raimia fala que já tinha acabado. Ela percebe que Kurose estava encarando. Raimia pergunta se ainda estava doendo. Ele diz que estava tudo bem, e reparem como o curativo era fofo. O porteiro avisa que estão atrasados, e pergunta se ficaram desleixados com o novo semestre, deixando os dois sem palavras. Kurose tenta explicar o motivo do atraso, mas o porteiro fala sem desculpas. Ele fala em como Kurose e Raimia estavam agindo como um casal indo para a escola, e que tinha coisas mais importantes para fazer antes de entrar no romance. Essas palavras deixam Raimia putaça. Ela fala que não entendeu direito por causa do brilho da cabeça de bilhar dele, deixando o porteiro irritado. Ele fala que vão ficar depois da aula para fazer a limpeza. Kurose pensa que tomou de graça. Ele se desculpa dizendo que foi culpa dele, mas Raimia diz que ele não precisava se desculpar. Ele fica impressionado por ela não se intimidar com os professores. Ela se vira em direção ao Kurose e diz que caminhar junto dele para a escola foi divertido, então não tinha problema, como esperado da Raimia senpai. Ela é assustadora e fofa, pensa Kurose. Após o fim das aulas, eles se arrumam para fazer a faxina. Kurose pensa que não esperava que a faxina seria a manutenção da piscina. Ele se sentia culpado, mas poder ver o rosto e as pernas da Raimia compensava. Ele comemora por ter ficado de castigo. Raimia manda ele começar a limpar. Ele lembra que a Raimia se atrasou por causa dele, então não era o momento para comemorar. Kurose pensa, quando ela disse que foi divertido ir junto dele para a escola, e que ela pode estar brava por ter que ficar para a faxina. Nesse momento Raimia chama ele. Ela diz que fazer esse tipo de coisa não era tão ruim, pegando ele de surpresa. Ele responde que também está se divertindo, deixando Raimia feliz. Kurose fica contente por ela não estar brava. Ele pensa em como ela era gentil demais, e nada assustadora, e que por ser só eles dois poderiam conversar muito. Kurose queria perguntar sobre suas coisas favoritas, o que ela faz. Ele queria conhecer ela, e talvez ficar mais próximos,
mas nesse momento chega um grupo de alunos. Isso deixa Kurose decepcionado. Os alunos reclamam sobre a faxina e decidem se divertir. Kurose fica triste por perder seu momento a sós com a Haimiya. Enquanto pensa que eles são bem barulhentos, ele fala para Haimiya que chegou mais gente para a limpeza. Mas ele percebe que Haimiya estava muito brava. Kurose nota que ela não gosta mesmo de pessoas. Ele pergunta se ela estava bem, e que eles podiam ignorar eles, e limpar só os dois. Haimiya diz que não era isso, deixando Kurose surpreso. Ele pensa se ela sentia a mesma coisa que ele, e que queria ficar a sós com ele. Quando Haimiya ia começar a falar, alguém joga água. Kurose sente o caos que vai vir. Os bagunceiros percebem que fizeram merda. Haimiya diz que chegou a hora do julgamento, e iria matar eles. Os bagunceiros tentam se desculpar. Kurose pensa qual era o motivo dela estar brava, e que ela era realmente assustadora. Por causa disso, eles limparam tudo em velocidade máxima, e foram embora. Mas isso não abaixou a raiva da Haimiya. Kurose diz que isso foi bem ruim. Ela fala que suas roupas e cabelo estavam encharcados, e que podia processar eles por dano emocional. Kurose diz que não parecia ser uma piada. Quando é ela que fala, ela fala que não tinha jeito e começa a tirar o agasalho. Haimiya fala para focarem na limpeza, mas Kurose foca em outra coisa, que estava transparente. Kurose não sabia para onde olhar, e estaria morto se a Haimiya descobrisse. Então ele decide agir rápido, e oferece seu agasalho para Haimiya usar. Ela pergunta o motivo disso, até que olha para baixo e percebe o motivo. Ela agradece e diz que foi muito legal da parte dele. Kurose diz que não tinha problema, e pensa que estavam tudo bem por enquanto. Ela veste e diz para terminarem logo. Ela pede pro Kurose pegar o balde. Eles finalmente estavam a sós. Ela começa a agir de forma fofa, deixando Kurose corado. Ele começa a pensar no motivo dela estar brava naquele momento. Então Kurose decide perguntar o que ela iria dizer naquele momento. Mas Haimiya decide ser misteriosa falando que é segredo. Kurose pede para ela deixar disso e contar para ele. Ela fica pensando por um tempo, mas só manda ele se apressar na faxina. Ele se esforçar bastante. Os dois se divertem muito nesse tempo. Após acabarem, eles vão para a enfermaria. Kurose pensa em como foi divertido limpar com ela, e que por não ter ninguém ele poderia usar a enfermaria para se trocar. Mas ele, sem querer querendo, acaba vendo a Haimiya trocando de roupa, deixando ele vermelho igual tomate. Kurose pede desculpas e tenta sair de fininho, enquanto Haimiya fica com um sorriso diabólico. Haimiya manda ele esquecer o que tinha visto, senão consequências devastadoras vão acontecer. Kurose foge dizendo que vai esquecer, mas sabemos que ele não vai esquecer.